Muito bem, meus amigos, a entrevista de hoje é com Cid Vilares. Cid Vilares é uma pessoa que, na comunicação, na questão de comunicação de Luiz Eduardo, teve um grande sucesso, estabeleceu uma marca, e a gente vai conversar com ele sobre toda essa saga de estar numa cidade do Oeste, muito nova, com uma proposta mais nova ainda. Muito bem, Cid, como vai você? Como foi sua história? Bom dia, Guto. Bom dia a todos da São Francisco TV. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, na São Francisco TV, conhecendo pessoalmente. A gente conhecia só o nome, né? Bom nome. Obrigado. Aliás, inclusive a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que a riqueza. Com certeza. Né? Então isso é muito importante. Bom, Guto, eu sou paulista, radicado sul-mato-grossense. A primeira vez que cheguei aqui na Bahia foi em 1997. Meu pai era pastor, hoje está jubilado, né? Aposentado. Ele veio do Mato Grosso do Sul, transferido aqui para o oeste da Bahia. Sim. Nós viemos para Barreiras, depois de Barreiras, Sítio do Rio Grande, ali no município de São Desidério. Então, sei. comecei a trabalhar em rádio pirata ali em São Desidério, depois vim para Barreiras, trabalhei na Rádio Vale, Rádio Barreiras, Líder FM. Depois retornei no Mato Grosso do Sul no ano de 2000, fiquei lá um ano, depois retornei para cá novamente. Em 2009, eu recebi uma proposta para ir para Luiz Eduardo Magalhães, trabalhar na Rádio Cultura. Sim. Que é uma rádio comunitária, mas que não deixa a desejar em nenhuma rádio comercial, uma estrutura fantástica, profissional. E ali comecei a trabalhar em Luiz Eduardo Magalhães, nessa rádio comunitária, em 2009, quase para 2010, começou a surgir a ideia de blog. E aí eu fui pesquisar sobre blog, fui consultar inclusive o irmão mais velho, que lá na família são 4 irmãos da área de comunicação. Certo. Tem o mais velho, que mora na região de Sorocaba, que é o Sérgio, mora na região de Sorocaba, também estava começando com o blog dele, jornalista, radialista, e aí fui pesquisando, falou, não, tem que montar um blog na área que você atua. Falei, pronto, área policial. Você começou então na área policial? Comecei então na área policial, desbravando, que o Luiz Eduardo na época, ninguém conseguia ter acesso a notícias policiais. Então, imagine a dificuldade que eu passei. Eu já trabalhei aqui com isso e a gente sabe que as notícias, algumas que estão naquele diário direto, eles passam para a gente. Mas tem umas que, por investigação, suposta investigação, não chegam até a gente. Então é preciso ter todo um esquema para apurar essa situação. E naquela época nem essas, né? Nem de forma alguma a gente conseguia informação. Então, naquele início de trabalho foi dificultoso, né? Até ameaças de prisão, ameaças de morte surgiram nesse início de trabalho. Mas foi um trabalho que foi muito bom, acabou sendo um trabalho pioneiro, né? Abriu muitas portas. Hoje, se voltasse hoje, eu não sei se eu teria coragem, mas não. É porque, na realidade, as pessoas não... O jornalista não pode ter medo, né? Mas, na realidade, ele não pode se apavorar com uma coisa, senão ele não vai para lugar nenhum. Exato. Né? Eu me lembro, quando eu passei por Luiz Eduardo, eu já vi logo um outdoor com sua foto e tudo. Rapaz, esse cara está investindo. Esse cara entendeu como é que funciona a coisa, né? Você tem que ser visto para ser lembrado, né? Então, claro, você começou numa área até relativamente difícil, que é a área de polícia, né? Chata. Né? Extremamente chata, e a gente se expõe a determinadas coisas. Mas você deu uma virada também para que você começou a cuidar de política, certo? Fazendo tanto as crônicas, dando voz às pessoas, né? De certa forma. E como foi esse processo? Foi um processo natural, né? A gente vai, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai observando outras oportunidades. E na área política começou meio que naturalmente. Começamos
a atuar na área política, começamos a dar opinião, e quando pensou que não, eu estava no meio da política, né? Inclusive no último ano, eu resolvi dar a cara, dar voz, dar opinião, que hoje em dia é difícil, né? É bem difícil, e tudo começou, principalmente o ano passado, 2020, 2019, através de perseguições, né? Perseguições políticas e aquela coisa toda. Você sabe que, principalmente em cidades menores, acho que até em Barreiras também isso talvez acontece, né? Se você tem amizade com os dois lados, tem uma hora que o lado que está no poder fala, peraí, você está do meu lado ou está do outro, né? Exato. Então, e uma coisa que meu pai não me ensinou, Guto, foi puxar saco, sabe? Ser hipócrita. Né? Ser hipócrita. Então, eu sou teu amigo, mas se você errar ou pedir uma opinião, eu vou ser verdadeiro. Você pode ser o prefeito, se precisar elogiar, eu vou te elogiar. Se precisar criticar, eu vou criticar. Se precisar dar voz ao povo. Então, isso lá, há um certo tempo atrás, isso ali em Luiz Eduardo estava um crime, né? Não podia falar nada, não podia dizer o que estava errado, eu não podia nem aconselhar, porque eu prefiro dar críticas construtivas. São melhores. São melhores. Posso chegar para você, Guto, se você fizer assim, não vai ficar melhor? Não fica bacana? E Cid, você, quando na rádio mesmo, porque em Barreiras tinha uma coisa, eu que trabalhei em rádio, quando chegava na política, só as pessoas a favor da política que estava estabelecida falavam, os inimigos não falavam, que é uma burrice extrema. Exato. Porque a gente, como jornalista, eu sempre entendi uma rádio que as duas pessoas falam. Porque mesmo que eu seja contrário à ideia, ela vai ter, eu tenho que entrevistá-la e eu que vou fazer as perguntas. Isso. Né? E é onde a pessoa vai demonstrar a sua força ou a sua fraqueza. Né? E eu acho que Luiz Eduardo também funcionava assim, inimigo aqui não fala. Ou você mudou essa questão? Não, lá, por exemplo, nós temos o programa do CIG, né, que nós, inclusive, o ano passado, o antigo gestor chegou a tirar nós do ar. Né, a rádio passava por uma dificuldade, ele chegou na emissora, falou, vou pagar X aqui, agora eu quero horário do CIG, você tira ele do ar. E no nosso programa, o crime que nós cometíamos era o quê? Deixar o povo falar. Sim. Deixar o povo falar e até hoje nós fazemos isso. Claro. Por exemplo, nós temos um sistema lá de WhatsApp que o ouvinte ele manda a sua mensagem de áudio, nós nem ouve para botar no ar. Eu sei. Né? Ele pode estar criticando que eu vou ouvir totalmente a crítica dele, ele vai falar independentemente de eu concordar ou não com a opinião dele. Porque a rádio, rádio. Até na época de Gilmar Azevedo, na rádio, ele dizia, a rádio é do povo. Isso. A voz do povo, não é a sua opinião, não é, Cid? Então, quando você abre, como a gente está tentando aqui na São Francisco TV, a voz é para todo mundo. Entendeu? A voz é do povo. Uma pergunta interessante. Quando você entendeu que o blog, que as redes sociais, na realidade, iriam engolir a televisão, como engoliram, né? Em que momento você sentiu que seria uma força? Olha, lá em Luiz Eduardo, por exemplo, Barreiras, Luiz Eduardo, Barreiras é a cidade mãe lá de Luiz Eduardo, só que o LEM, abreviando aqui, né, como todos falam, tem uma cultura, uma postura totalmente diferente de Barreiras. Então lá a internet já engoliu a televisão e até mesmo o rádio há muito tempo. Foi antes de Barreiras. Bem antes, por exemplo, lá as redes sociais têm mais força, tanto é que as redes sociais é que decidiram a eleição. Sim. Né? O gestor passado tem uma emissora de rádio que fazia propaganda para ele 24 horas por dia, Sim. Mas isso não adiantou. Então as redes sociais, os blogs, a internet, em Luiz Eduardo, ela tomou uma proporção muito grande. Talvez até pelo fato das emissoras demorarem de jogar sinal lá, isso contribuiu para que a fonte de informação fosse a internet. Ou o fato de que o celular, né, passou a ser a
a grande. Exato. Hoje, Então, a celular era igual na minha época. Quem tem Volkswagen tinha tudo, né? tinha Quem tem tudo. Volkswagen tinha O tudo. celular hoje na mão, a pessoa tem uma emissora de rádio, emissora de televisão, Exato, é. ele é um repórter, ele é um jornalista, ele é tudo. E De certa as pe- forma, há um certo perigo nisso. Tem pessoas que não sabem lidar com essa coisa, né? Sim. Mas, como se diz, a própria Constituição brasileira, embora hoje não queiram, né? Essa liberdade que você tem pela própria Constituição, eu acho que não desmerece o fato de você ser jornalista. Sim. Porque, na realidade, todo mundo é jornalista, mas existe uma coisa: como todo mundo quem vai crescer são os bons. Exato. Quem entende a coisa, quem Exato. entende da profissão. Então, todo mundo pode entrar nas redes sociais e dar sua opinião, mas só serão ouvidos, só serão sucessos aqueles que tiverem um padrão profissional de integridade, de caráter, né? É essa a grande diferença. Exatamente. Já vi grandes profissionais sem formação acadêmica e já vi grandes profissionais com formação acadêmica. Eu acho que é um dom, né? Claro que se a pessoa tem um dom e tiver a oportunidade de estudar e aperfeiçoar, isso é muito louvável. Eu acho excelente, porque há um tempo atrás, tinha um rapaz aqui em Barreiras, um negócio humilde, trabalhava humildemente, mas ele tinha um negócio da comunicação com ele. E esses dias eu vi ele entrando até numa emissora, eu digo assim, até não fizemos parceria ainda, mas eu respeito muito, que já trabalhei lá, que é a Infor TV. Ele dominando uma situação, entendeu, de entrevistas, com uma clareza, com uma tranquilidade enorme, sem aquele negócio todo fechadinho de que vai acertar, vai errar. Isso é inteligente, uma coisa muito inteligente. Eu vi que como você disse, é o dom da pessoa, é o dom. E quando que você entendeu que a marca SIG precisaria, de certa forma, ser o norte de tudo que você fez? Como você entendeu que SIG precisaria ser como a Coca-Cola como tantos produtos são, uma marca? Como é que você começou a estabelecer isso? Isso foi acontecendo naturalmente, né? Começamos, foi naturalmente, naturalmente. Isso foi acontecendo assim, sem nenhuma pretensão. Quando eu comecei a ser reconhecido nos mercados, nos locais, inclusive por mães, por crianças, olha ali, aquele ali é o SIG. Então, de certa forma, isso também aumentou a responsabilidade, né? Inclusive, até parei também mais de trabalhar com notícias policiais, muitos acidentes, exatamente por isso, que eu vi que muitas crianças também acessavam o site e no momento que eu comecei a perceber também que, além de noticiar, eu poderia contribuir com o bem-estar das pessoas. Hoje nós já conseguimos ajudar várias pessoas ali, não só em Luiz Eduardo, como em Barreiras, na região, com cirurgias, por exemplo, agora no Luiz Eduardo Magalhães, nós fizemos um apelo, né? Inclusive nem botei no blog, nós vamos gravar ainda, né? Nós fizemos o apelo de uma senhora que cata recicláveis em Luiz Eduardo, uma senhora doente, que usa uma bicicleta para... E o sonho dela é construir a casa dela. Sei. Então nós conseguimos, junto a uma construtora, com os parceiros, vamos construir a casa dela, vamos entregar a casa pronta, mobiliada. Então isso não tem dinheiro. Não tem dinheiro que pague. Eu sei. Na minha época também eu fiz muitas campanhas para cadeiras de roda, né? E as pessoas, na época, a Rádio Barreiras, que você já trabalhou lá, ela era o arauto daqui, né? Mas ela estava voltada para o povo, né? Mas de repente você sabe que as coisas mudam, né? As rádios sobreviveram porque entraram nas redes sociais. Exatamente. Né? A televisão fica mais difícil, né? Para que ela já é uma produção de imagem, né? Então precisaria ter uma capacidade muito grande, né, para que isso pudesse funcionar. Mas eu acredito, agora a próxima pergunta, que talvez seja o motivo principal disso tudo, é a questão de que você, no seu fazer jornalístico de mídia, você colocou muitas pessoas, fez a campanha de muitas pessoas
que possivelmente lá na frente ou te decepcionaram ou não, mas como você disse, sair da questão policial para a questão social por uma questão de contribuição. E agora você está se alçando a um cargo político. Como foi esse processo? Bom, a vontade, porque assim, hoje a gente fica como repórter ali, né, como jornalista, como você fica, às vezes você fica ali correndo atrás do político para pegar uma entrevista, para dar uma informação, né, e às vezes você passa a ter o conhecimento, conhecer certas coisas e você quer contribuir. Você também quer fazer. Você sabe que a coisa é certa, mas o cara não faz. Exatamente, exatamente. Então você fica observando as coisas. É uma angústia, né? É uma angústia. Porque às vezes a coisa é tão simples, né? Tão simples, Passa-se um pouquinho de exatamente. boa vontade, né? Você dá ali no programa do CIS, na Rádio Mundial, quando o prefeito José Oliveira ganhou na eleição, o meu colega de bancada, o J. Alves, que hoje está na Rádio Cidade, ele me disse, ele no ar falou assim, eu dando os conselhos, prefeito José Oliveira, você está assumindo, vamos fazer isso, não cometa os erros. Aí o Jota brincou comigo no ar, assim, se Humberto Santa Cruz tivesse ouvido os seus conselhos, ele não teria perdido a eleição. Exatamente. E eu passei 4 anos ali dando conselho, prefeito Zé, não faz isso, faz aquilo. E você vê o negócio fazendo tudo ao contrário. Aí você dá uma angústia, aí dá aquela vontade de fazer diferente. E eu tive uma experiência em Brasília em 2018, né, que foi lá na presidência da República. Né, que foi um cargo, inclusive, da família Marabá, né, que já estava lá na presidência como assessor especial, e ele tinha que inaugurar o mercado aqui em Barreiras, então eu acabei assumindo o lugar dele, passei lá 9 meses, e foi uma experiência muito gratificante, porque o pessoal diz o seguinte, o problema é Brasília, vai em Brasília, você liga a televisão, é Brasília, Brasília, Brasília. O problema do Brasil não é Brasília, o problema do Brasil são os municípios. Lá tem muitos recursos, tem muitos projetos bacanas, que precisam ser direcionados para todas as áreas, que até o prefeito não precisa ficar se humilhando lá no Congresso atrás de emenda parlamentar, vendendo o seu município para um deputado para conseguir recursos. Tem outras formas para se conseguir recursos para todas as áreas. Então, vai pegando uma experiência, você sabe, rapaz, por que fulano não faz? No início você pensa, pô, não faz porque não tem a cabeça, não tem ideia, não. Depois você descobre, não faz porque não quer. Um exemplo hoje é Luiz Eduardo Magalhães. Faz uma negociação diferente do que deveria fazer e depois não pode cumprir esse compromisso. Exato. O Luiz Eduardo Magalhães, nós ficamos brigando ali com o Luiz Eduardo, com o prefeito Zé na época. Você conhece bem o Luiz Eduardo? Nós tínhamos ali um gargalo na Avenida Salvador com a Avenida JK. Nós passamos 4 anos brigando, pedimos um simples semáforo. Um simples semáforo. Nós queríamos isso. O prefeito, com menos de 100 dias, já botou semáforo no centro da cidade quase toda, recapeou tudo, mudou tudo. Então você não fazia por quê? Incompetência? Outros motivos? Então você acaba vendo que renovar é necessário e que você pode contribuir, porque muitos políticos querem que o cidadão só exerça sua cidadania votando. Mas o cidadão ele pode exercer sua cidadania cobrando, fiscalizando, se candidatando, que é um direito dele também se candidatar, de tentar fazer alguma coisa como político. Político não é coisa ruim, política é coisa boa. Nós é que precisamos escolher melhor os nossos representantes. Seja, eu senti em você um quê de uma política de paz, não uma política de ódio, uma política de falar mal desse ou daquele, uma política de renovação. Me parece que você vai entrar por essa vertente, não é? Sim, exatamente. E respeitando que as pessoas erram, isso, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas quando você teve essa experiência de Brasília, você já entendeu como é que funciona a coisa, como é que eu posso ajudar, Exato. como é que eu posso direcionar. E agora parece que chegou o momento de você se alçar a isso, né? Exatamente. E respeitando os políticos mais velhos, por exemplo, eu não concordo com a forma como a deputada Jusmari procede a alguns atos. Sim. Mas eu a respeito, ela tem uma história na região, tem uma história de Luiz Eduardo Magalhães, junto com o esposo, emancipou, ou então o distrito do Mimoso do Oeste, tem uma contribuição com a nossa região, mas eu também quero colaborar e creio que a renovação é possível, é boa, é benéfica,
para o nosso país. Então, eu quero estar lá também, se for da vontade de Deus, né? Hoje sou pré-candidato a deputado estadual. A gente sabe que não é fácil quando você se propõe. Isso. Antes eu imaginava que o difícil é pedir voto, mas o difícil é você conseguir botar o nome na urna. É muito terrível. É difícil você porque... tem que quebrar todo um esquema, exato, toda uma situação. exatamente. Porque a negociação já começa por aí. Exatamente. Então vem muitas pessoas querendo desanimar, querendo impedir, e você tem que ir saindo, tirando os empecilhos da frente, passando para conseguir chegar ao objetivo. Eu quero contribuir com o Luiz Eduardo, com Barreiras, com a nossa região. Tem muita coisa boa que dá para fazer. Você poder ajudar o próximo, porque Guto, quando nós formos embora daqui, a gente não vai levar nada. Sim. Fica apenas o bom nome, a história da pessoa, a marca que você deixou. Marca que você deixou. Seja, existe um problema, era bem mais forte anteriormente, que era a questão do paraquedista. O barreirense, né, principalmente o barreirense, o Luiz Eduardo eu não conheço, mas o barreirense votava muito em paraquedista. Eram 500, 600, 700 votos para pessoas que só vinham aqui, ou até nem vinham, mandavam um assessor. E, embora a gente ainda seja pobre de nomes, vamos ser sinceros, né? Por exemplo, de pessoas honestas ou que têm uma grande proposta para chegar em determinado lugar. Nós somos pobres, Barreiras principalmente. A gente tem poucas opções, né? Mas é melhor votar em gente daqui do que gente de fora. Esse vai ser um dos problemas que você vai ter e que você já andou combatendo, né? No futuro, para outros candidatos. Né? Aí entra também um diferencial do Luiz Eduardo com Barreiras. O Luiz Eduardo é mais barrista. Sim, melhor. Né? Luiz Eduardo, ela não costuma, o povo lá não gosta de votar em gente fora. Isso. Tem aqueles votos, porque o Luiz Eduardo tem muita gente de vários estados, né? Então o político vem de fora ali, ele consegue seus 100, 500, com muito trabalho ele consegue seus 1.500 votos. Sim, sim. Né? Já teve político lá que investiu milhões e teve 1.500 votos. Então não é fácil você ser de fora, né? Eu digo fora, é fora da região oeste, né? Chegar lá em Luiz Eduardo e conseguir o voto. Você sabe que tem políticos profissionais aí que estão nos cargos, ele tem verba, ele tem dinheiro. Então ele chega na cidade, ele compra ali ele paga ali um vereador, um cabo eleitoral, um líder comunitário e fala, toma aqui, você tem aqui 30 mil reais, vai trabalhar, eu quero 500 votos aqui. Então ele sai pulverizando essa verba na cidade do estado. Tem político aqui tradicional na Bahia, que está lá no Congresso, que faz parte de família tradicional, que dentro do município dele, que fica na região metropolitana de Salvador, teve 1.500 votos na última campanha. Não teve 2.000 votos, mas ele sai pulverizando. Tem 100 votos aqui, 200 ali, 300 votos ali, e acaba no final fechando 80, 90 mil votos. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Então, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia, para nós termos uma independência, para nós termos aí um desenvolvimento, nós precisamos honrar os nomes que nós temos aqui na região oeste da Bahia. Se for para votar num candidato de fora, a não ser que seja um candidato que eu tenha uma aproximação muito grande e que ele fala, Sige, se você votar em mim, eu posso até pedir voto, mas para um projeto político. Eu vou trazer investimento, vou trabalhar em prol, vou adotar a região, mas isso é muito difícil. Geralmente eles ganham, esquecem da região, prometem, depois voltam, faltando ano, 6 meses para a eleição, eles voltam a atuar novamente, voltam a botar a carinha. Tranquilamente. Luiz Eduardo também tem um problema, que eu já conhecia, muita gente de Irecê, muita gente de Central, e os prefeitos em época de eleição indo buscar esse pessoal para votar na região. Isso ainda continua ou até na imprensa, na conscientização do povo, isso diminuiu muito. Hoje as pessoas, mesmo estando lá em Luiz Eduardo, já votam em Luiz Eduardo. Isso acontece, mas já diminuiu bastante, né? As pessoas... Mas era um grande problema. Era um grande problema. As pessoas estão conscientizadas, estão cada vez mais entendendo que elas precisam votar, contribuir, porque muitos repasses do governo federal vêm através do número de eleitores. Então, isso a imprensa foi fazendo essa conscientização, quer uma saúde melhor, quer uma infraestrutura melhor, transfira o seu título de eleitor para cá, porque aí você vai poder cobrar, vai vir mais recursos. Então, foi feito um trabalho de conscientização e essa prática está cada vez mais desaparecendo. Isso é ótimo.
As eleições são... Até o processo eleitoral ele é difícil. Como você disse, até para eu colocar meu nome já é uma situação que vai entrar em interesses de outras pessoas que vão tentar dificultar, né? E eu acredito que você possivelmente vai ter que fazer uma parceria com o federal, é uma coisa que você ainda tem que escolher, porque a gente sabe que isso funciona e tem que se funcionar assim. Em Barreiras, por exemplo, para algumas pessoas já conhecidas, é melhor entrar para federal do que para estadual. E pensando que não vai dar certo, acaba dando, entendeu? Você está começando essa ideia já como deputado estadual, né? Não vou lhe perguntar do partido, entende? Porque eu acredito que é uma coisa que precisa ser construída ainda, e não interessa partido. A gente vota na proposta do homem, né? Aquilo que o seu trabalho realizado ali dentro. Você acha que já está bem madura essa situação? Está amadurecendo nessa questão de partido. Estamos trabalhando também para formar uma dupla no federal aqui mesmo da região. Já está bem adiantada a conversa, né? Acho que já está quase que fechado, praticamente fechado, mas você sabe que na política tem esse negócio, né? Você está fechado quando pensa que não, muda completamente, mas... A política respeita a movimentação rápida do mundo. Exatamente, E na política eu aprendi que nem sempre a palavra vale alguma coisa, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Eu tive com um candidato há algum tempo, ele me disse o seguinte: Guto, deixa de ser inocente. Eleição não se ganha no voto, eleição se compra. Eu fiquei muito preocupado. A pergunta agora a você é: você confia na urna eletrônica que está agora, ou você defende a questão do voto impresso, a urna e o comprovante? Eu confio na urna, né? Agora, se tiver mais subsídio, tiver mais questão para dar mais segurança e transparência à eleição, eu sou totalmente a favor. A favor da comprovação Exato. do voto. Se né? vai melhorar a questão da credibilidade da eleição, por que não? Né? Você vai hoje no mercado, você faz uma compra, você recebe um comprovante, por que no momento mais importante do nosso país, que é um voto, você não pode... O sagrado, a questão sagrado. Questão sagrada. Exato. Se o povo entender que o voto é sagrado, as coisas mudam. Você vê, em jogo de bicho, pela maquininha eletrônica, tem comprovação. O seu voto numa urna não tem comprovação nenhuma, né? E você não sabe aonde vai a invasão. Porque talvez ela seja inexpugnável enquanto ela está sem a internet. Quando entrar na internet, meu amigo, teve um menino de 15 anos que invadiu o Pentágono. Não vai invadir um sistema brasileiro de eleição? Pelo amor de Deus. Eu acho que as eleições municipais é mais difícil, né? Mas a eleição nacional, que é um negócio mais... Eu acho que é mais fácil. Não me esqueça daquela eleição de Dilma com o Aécio, né? Isso. Que de repente subiu, não tem resultado, e quando apareceu, Dilma já ganhou. Então acho que quanto mais transparência tiver, melhor. Outra coisa, os grandes institutos de pesquisa desse país, eles estão completamente desmoralizados pelo que a gente vê. Mas, na realidade, você possivelmente está pensando também em fazer uma pesquisa no futuro para ver como é que está a situação, para você saber onde é que você se coloca. Aí um instituto mais próximo daqui, mais confiável, seria interessante. Com certeza, né? Nós temos aqui profissionais, tanto em Luiz Eduardo como em Barreiras, que fazem essas pesquisas, que conhecem também a nossa metodologia, conhecem a população, que tem condições aí de fazer uma pesquisa séria. E a pesquisa a gente é a pauta, né? O nosso caminho. Eu me lembro que na campanha de Júnior Marabá, né, era uma pesquisa todo dia, principalmente no último mês. Era pesquisa todo dia, e a gente pautava. E eu me lembro que o meu amigo José Oliveira soltou uma pesquisa na qual ele estava com 60% dos votos, né? E a gente estava com os números certos, a gente sabia que não era verdade. Então, eu não sei se ele foi enganado, como foi,
mas acho que uma pesquisa séria, ela precisa, o próprio candidato, ele não pode se iludir. Sim. Ele tem que ter candidato político que tem medo da verdade, mas acho Sim. que a avaliação ela tem que acontecer sempre. É porque existe a possibilidade da virada. Às vezes o cara não está tão bem, mas as pesquisas elas orientam o discurso. Orienta, exatamente. Então, por exemplo, você pega um bairro de Luiz Eduardo e que você faz uma pesquisa para saber o que eles precisam lá. Então, você vai orientar seu discurso para fazer a sua promessa de campanha em cima dessa necessidade. Né? Então, a pesquisa ela precisa ser tanto quantitativa, para você saber o número, quanto qualitativa para você orientar seu discurso. É uma ciência que, infelizmente, os grandes institutos hoje, né, estão se vendendo muito barato até para produzir mentiras. E está dando chance a esses institutos menores ou pessoas que sabem fazer, como universidade, podem fazer uma pesquisa. Exato. Entre esses institutos grandes aí, que você falou, que muitos vêm perdendo da credibilidade, um instituto novo começou a ganhar credibilidade junto à população, é o Paraná Pesquisas, né? Uma prova disso. Isso, com certeza. E acertando, né? E porque acertando. O grande negócio da coisa é acertar. Eu trabalho com pesquisas desde a época da FARB já há 30 anos, né? E eu errei uma única pesquisa, foi aquela exatamente em Luiz Eduardo, estava tudo dizendo para um lado e acabou indo para o outro. E o negócio era estupendo. Parece que é aí que você entende que a eleição é comprada, né? E que é muito difícil você quebrar esse sistema quando você não faz parte do esquema. É verdade. Mas, Cid, muito obrigado por sua deferência em estar aqui no São Francisco TV, nos prestar essa entrevista, porque é necessário que o povo conheça os seus futuros candidatos, né? E o STF, São Francisco, ele está sempre à disposição do povo com um compromisso de prestar um bom serviço. Eu agradeço muito a sua presença aqui e peço a você que, para terminar essa entrevista, mande sua mensagem. Está pronto para isso. Bom, Guto, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, foi muito bom estar aqui com você, conhecê-lo pessoalmente, né? Eu que também resido aqui em Barreiras, tenho residência em Barreiras, tenho residência em Luiz Eduardo Magalhães, e ultimamente eu passo metade da semana lá, metade da semana aqui, e a gente sabe das carências da nossa região e a gente quer contribuir, respeitando quem já está aí, os nossos representantes, respeitando eles, que eles continuem fazendo o seu trabalho, mas que eu, como cidadão, também tenho o desejo de contribuir para a nossa região. E quanto mais representantes tivermos em Salvador, em Brasília, melhor para nós, né, Guto? Com certeza absoluta. Todo estado que tem grande representatividade, tanto na Câmara quanto no Senado, ele tem uma condição maior de trazer benefícios para uma região. Muito obrigado por sua presença. E no decorrer desse processo, a gente espera que você volte, né, nos trazendo notícias bem melhores, né? Tomara, né? Vamos lá. Que Deus nos abençoe para que isso aconteça, né? Porque nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus. Com certeza. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez como eu disse, pela deferência de estar aqui e a possibilidade de levar a todos essa mensagem, que não é só política, é uma mensagem social de alguém que trabalhou muito tempo na imprensa, na mídia e que entendeu as necessidades do povo. Senhoras e senhores, a gente volta numa próxima oportunidade com uma nova entrevista.